Olá, pessoal! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? E bora para mais um episódio do podcast Fala Didática. E hoje nós temos como temática fake news na educação, o impacto na prática do professor. E para falar sobre esse tema muito importante, nós temos uma convidada mais que especial. Quem é essa convidada, Bruno? A convidada de hoje é a professora Jaqueline Máximo. Primeiramente, muito obrigado pela presença da senhora aqui. Eu agradeço de verdade por essa oportunidade de estar aqui falando com a senhora sobre fake news, né, e como isso atrapalha na prática do professor todos os dias. A professora ela é graduada em Geografia pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Atualmente, é professora da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro, concursada para a área de Geografia e com habilitação em Sociologia, e tem experiência na área de Geografia e Sociologia, atuando principalmente nos seguintes temas: Geografia Física e Humana, Educação Cultural, Diversidade, Gênero e Feminismo. Muito obrigada pela presença aqui hoje, professora. Muito obrigada pela presença, professora, de verdade. É isso aí. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer colaborar com debates, né? Com debates contundentes, com debates importantes sobre a educação, sobre a geografia e os desafios aí que a gente tem no futuro, né? Então, professora, como sempre, a gente sempre inicia com a pergunta norteadora aqui do podcast, né? Então, acho que os ouvintes vão se acostumando com isso também, e nossos convidados também já devem se acostumando, que a gente sempre inicia com a pergunta norteadora. Como a senhora descreveria o conceito de fake news e por que ele se tornou a preocupação significativa na educação, para nós, professores? Bom, o conceito de fake news está ligado diretamente a esse processo de proliferação de notícias falsas, né? De inverdades, pelos meios de comunicação, sobretudo pelas redes sociais, pela internet, por esse mundo virtual, que teve um avanço muito grande nos últimos anos, né? Mais precisamente ali a partir de 2016, quando a gente teve notícias, né, da existência de uma indústria mesmo, de produção dessas notícias, né, com objetivos, né, objetivos políticos, objetivos ideológicos, que aconteciam nos Estados Unidos, na própria União Europeia e aqui no Brasil também, né? E se desdobrou, inclusive, para a escola e para a universidade. Então, é uma preocupação muito constante no campo das ciências, não somente das ciências humanas, que a gente fale sobre isso. Verdade. Professora, para nós que estamos lhe ouvindo e para todos que irão ouvir esse podcast, a senhora poderia dizer qual é a principal diferença entre a fake news e a desinformação? Eu diria que a fake news é a nova etapa do processo de desinformação. É uma coisa mais recente, porque a desinformação ela sempre existiu. A gente já tem vários autores, vários estudos em relação a isso, inclusive a própria Marilena Chaui, ela coloca esse processo de desinformação atrelado à mídia tradicional. Ela diz que a forma como as notícias são repassadas tem um formato, que é um formato que é contundente para esse processo de desinformação, né? Que ela fala um pouquinho sobre a atopia, que é a ausência de espaço. Então, as pessoas, os telespectadores não têm noção de onde as coisas estão acontecendo, né? Existe uma disfunção espacial nesse processo. E ela fala também da acronia, que é a ausência temporal. Então, é como se o mundo estivesse coubesse dentro da tela de uma televisão. Então, as pessoas ficam vulneráveis nesse processo. Então, a maneira como a mídia se coloca já é uma contribuição do processo de desinformação. As fake news, na verdade, eu acho que são um desdobramento dessa etapa de desinformação nesse momento, né, da informatização, do acesso às redes, principalmente das redes sociais, né, nesse espaço virtual, que é um espaço completamente descontrolado, sem nenhum tipo de regulamentação. E as fake news, elas vão fazer o quê? Elas vão intensificar esse processo de desinformação, que já é um processo antigo, né? É como se fosse realmente uma nova etapa que vai acentuar esse processo de desinformação. Perfeito, esclarecedor. Com certeza, né? Porque realmente tem sido esses últimos anos, etc., principalmente a gente mais jovem, o que é que a gente não encontra quando a gente abre o Instagram de tipo, será que isso é verdade mesmo? Né? E a gente fica nessa de ligar muito, achar que se trata da mesma coisa até, o processo de a fake news e a desinformação. Às vezes a gente pensa muito que possa ser a mesma coisa, mas aí já é a passagem dessa fake news também, né?
Adentrando, a senhora acabou de falar sobre essa diferença, o que é essas duas questões. Durante esse período pandêmico a qual a gente passou, como é que foi para a senhora trabalhar dentro da sala de aula? Aliás, trabalhar em EAD. Como é que foi trabalhar? Porque a gente sabe que foi uma montanha de fake news. Então, para você, como professora, durante esse período, ou até mesmo pode citar algum período a qual foi muito desafiador para você, para lidar com essas fake news. Foi desesperador, na verdade, né? Eu cheguei ao momento de pensar que não tinha mais jeito, que a gente nunca mais ia voltar para a sala de aula. Mas, na verdade, a minha inquietação com relação às fake news, ela vem um pouquinho antes da pandemia. Porque Sim. ali para 2018, 2019, a gente teve um processo eleitoral muito acirrado no Brasil, muito difícil, muito violento, um processo muito complicado. E isso respingou na escola. Então, eu ia trabalhar determinados conteúdos da geografia e os alunos discordavam completamente na minha cara e mostravam vídeos de YouTube com 3 minutos, 2 minutos, né, distorcendo um monte de informação e negando aquilo que eu estava colocando. E aí eu fiquei pensando, o que eu faço para lidar com essa nova realidade? Aquilo foi me angustiando. Aí, em 2019, eu decidi elaborar umas oficinas para levar para as escolas. E logo depois nós tivemos aí a pandemia. Então, nós tivemos que ficar em casa, né? E aí foi aquela chuva de fake news. As pessoas não acreditavam na doença, a vacina matava e não sei o que. Uma loucura, o vírus foi criado. E a gente ali naquele processo. Quando eu voltei em 2021... para a sala de aula, aí abri uma seleção de mestrado na UERJ, que eu faço mestrado na UERJ, e aí eu submeti esse meu projeto, que já era um projeto meu antes da pandemia, para tentar trabalhar com essas crianças. Então, eu tentei achar uma solução para não ficar ali o tempo todo sofrendo, sem, né? Eu pensei, meu Deus, é uma realidade. A gente não tem como voltar atrás. Como é que a gente vai lidar com essa realidade? Então, nesse momento de pandemia, foi um pesadelo para mim, porque em determinado momento eu achei que eu não conseguiria fazer nada, que já estava dando como perdido. Mas ainda bem que as coisas passaram, a vacina deu certo, distorcendo inclusive essas fake news malucas que as pessoas inventaram, e a gente está aqui podendo debater esse conteúdo, né? Sim, professora, acredito que tenha sido uma tamanha complexidade lidar com essa situação. Mas adentrando, a senhora falando sobre isso agora, teve alguma situação inusitada a qual a senhora precisou lidar com o aluno e tentar conversar com ele para mostrar para ele que aquilo não era a verdade? É uma questão complicada, né? Porque a gente sabe que, tipo assim, às vezes a gente entra nesse conceito de verdade, principalmente pessoas mais velhas, né? Porque a gente esquece muito do EJA, às vezes, também, né? Que tem também essas pessoas. E eles levam uma verdade, assim, desde que eles são criados, e aquilo é a verdade. E desconstruir, né, essa falsa verdade, que é a fake news, como é que a gente lidar? Quais são as metodologias, quais são os processos didáticos para a gente desconstruir essas verdades para essas pessoas? Isso cria, na verdade, a gente está vendo uma pós-verdade, na era da pós-verdade, onde não há verdade, né? A gente está tentando lidar, a gente questiona a verdade, inclusive nas ciências, o que é o que não é verdade. Mas neste caso específico, o que acontece realmente é uma manipulação de dados, de informações completamente distantes de uma realidade, baseadas em teorias da conspiração, situações muito malucas, realmente assim, alucinógenas, eu diria. Porque eu fui dar uma aula de cartografia, isso marcou muito numa turma de EJA, e um aluno olhou para o mapa, né, eu levei um planisfério, ele olhou e falou assim, tá vendo, professora, a Terra é plana. E eu, obviamente, enquanto professora, eu vou desconstruir, né, essa informação, que na verdade não é o processo, né, é uma desinformação. E eu trouxe argumentos e tudo mais. Ele não conseguiu contra-argumentar, e disse assim para mim, mas a senhora precisa respeitar a minha opinião, né? Então, não é opinião. Então, assim, é como se existissem várias verdades, e aí chega naquele ponto onde a minha verdade é melhor que a sua verdade, ou você tem a sua verdade e eu tenho a minha. E isso é muito perigoso no campo da ciência, porque a gente precisa fundamentar os nossos argumentos, a gente usa, né, aí de referencial teórico, discussão teórica, a gente procura em outros autores ali informações para que a gente possa trabalhar com determinados temas. E aí, se ele chega para mim e diz assim, minha opinião é que a Terra é plana, sendo que isso já foi debatido há tantos anos, há tantos séculos, né? E aí constrói uma pós-verdade.
Isso não acontece só com relação à Terra plana, mas com outros conteúdos também, né? A MST é um movimento de terroristas, o Brasil é um país. Tá? Então, assim, há muita dificuldade nesse processo hoje de trabalhar, sobretudo com os alunos do EJA, porque são alunos mais velhos, que já passaram por um processo que nós chamamos de dissonância cognitiva. Esses alunos, eles acreditam nas dificuldades e eles não querem ser confrontados, digamos assim, porque é baseado em teorias, em performances, informações muito soltas e que, de certa forma, agradam, né? Essas informações, essas performances, elas agradam determinadas pessoas. E aí, quando a gente traz um debate mais profundo, a comparação é de sofrimento pessoal, é como se ela estivesse passando uma sede, uma fome. Então é muito difícil você passar por esse processo, que é um processo cognitivo, inclusive, né? É um mecanismo do cérebro que faz isso. E aí, como que você trabalha? Por isso que hoje eu direciono muito o meu trabalho para os alunos que ainda estão em processo de formação, para os mais jovens, porque ainda consigo atingi-los de determinada forma, eles ainda me escutam. Os alunos do EJA, muitos são mais velhos que eu, consigo chegar mais em determinado lugar, eles não me permitem. Mas aí, dentro dessa condição, eu uso esses exemplos, desses alunos mais radicais, digamos assim, para os outros. Sim, e aí os outros começam a observar esse processo e começam ali a perceber que há, de fato, né, um estranhamento, que há algum problema nessa situação. Inclusive, ontem aconteceu, uma aluna me encontrou no refeitório e falou: nossa, professora, aquele aluno tal, ele rebate muito o que a senhora fala e diz que sabe mais que a senhora porque ele tem mais vivência. Eu não vou desconsiderar a vivência de ninguém, até porque a vivência também faz parte da geografia demais. Verdade. Né? É uma realidade. Né, ao mesmo tempo, a fundamentação teórica que o professor traz a partir da geografia, da ciência geográfica e da geografia escolar, ela também é essencial nesse processo. Muito e aí importante. ela falou, é importante, ela falou, é a junção, né? É o conhecimento prévio, é o conteúdo, né? A fundamentação teórica, é uma junção de várias partes que a gente precisa usar em sala de aula. E aí a aluna disse: nossa, mas se a senhora não sabe, né? Como é que ele vai saber mais que a senhora e não sei o quê? Então, os alunos, eles já percebem essas rusgas, né? E aí eu vou seguindo dessa forma. Agora, para os pequenos, eu tenho um projeto que eu estou desenvolvendo, que são oficinas nas escolas. Eu levo essas oficinas e aí eu divido ela em 3 eixos, né? O primeiro eixo, eu faço um debate com eles e pergunto de que forma a internet molda o comportamento. A partir, eu explico o que são algoritmos, né, como que as redes sociais funcionam, quais são as intenções por trás desse processo, nada é por acaso, existem corporações internacionais, né, de controle dessas redes, né, enfim, aí eu trago essas discussões com eles, aí depois eu falo um pouquinho, né, sobre essa desinformação, dou o conceito de fake news, de desinformação, de pós-verdade, e aí eu falo para eles sobre as vulnerabilidades de pessoas que podem cair, né, nessa armadilha. Aí eu faço por valores morais, valores políticos, religiosos, que são as pessoas que mais são vulneráveis mesmo, né? Existe ali... É verdade. Peso na religião, né, também, tudo. E aí eu que contribui para a desinformação. E por último, no terceiro eixo, eu trago várias informações que estão aí na internet, muita gente, vocês não têm noção da quantidade de canais no YouTube e de páginas no Instagram, de perfis que tem, sabe, essas notícias falsas dentro da geografia. E aí eu trago para eles, mostro e vou desconstruindo, e vou mostrando o que pode ser feito, quais são os mecanismos que a gente pode encontrar para desconstruir essas falsas informações. É muito trabalhoso, mas excelente a gente está projeto. E é uma metodologia que os professores que estiverem escutando, né, a galera que estiver aí, quiser aplicar dentro da sala de aula, pode fazer, porque a professora faz uma pesquisa prévia, basicamente, a professora faz uma pesquisa prévia sobre as informações, etc., e que pode ser até localizada para sua área escolar. Então, se você tem uma escola, determinada área, você pode até buscar informações, né, fake news, naquela determinada área para interessar mais os alunos e despertar esse senso crítico desse momento para poder combater essa fragilidade que a gente tem no Brasil, né, professora? É isso aí. A partir do que foi dito, a gente consegue enxergar que há estratégias, sim. Há possibilidades de
mudar esse cenário de alguma forma? Basicamente. Professora, para a gente ir Oi. Pode falar. Pode falar, fique à vontade. Tentar amenizar. Essa pesquisa prévia, inclusive, eu faço com eles um questionário antes da oficina, e eles se contradizem muito ali, sabe? Aí eu percebo quão estão vulneráveis dentro desse processo, né? E aí eu coloco realmente nas redes sociais como, gente, a gente usa as redes sociais para se informar, mas será que de fato elas informam e tudo? Então é um debate muito bacana, tem dado certo, eles têm ficado pensativos depois. Porque a gente precisa achar ferramentas, não tem jeito, não dá para voltar atrás, não dá para voltar no tempo. Precisamos nos munir aí de possíveis soluções, né, para esse processo, que é um processo tão complicado na educação como um todo, na sociedade, né. Antes da oficina, eu costumo aplicar uns formulários, né, um questionário para eles responderem. E aí tem várias informações, eu pergunto para eles, né, um questionário social, né, sobre acesso às redes sociais, né, sobre a disponibilidade de tecnologias em casa. E aí depois eu vou chegando nas fake news, e eles se contradizem muito, muito. E aí eu percebo quão vulneráveis eles estão nesse processo. E a partir desses formulários eu vou entrando no debate, né, dentro das oficinas. Dá um trabalhinho, né, às vezes eu preciso de mais dias. É difícil fazer oficina num dia só, a não ser que eu tenha muitas horas disponíveis. Sim. Mas eu sempre estou levando, né, para vários lugares esse debate, porque eu acho que é importante, né, para a sociedade como um todo, não somente para a nossa área. Sem sombra de dúvidas, a gente tem que estar sempre combatendo e sempre estar de frente como professor, né, a essas fragilidades que o Brasil passa. E as fake news vêm crescendo muito, né, um combate principalmente pela dualidade política que o Brasil recorre hoje, que aumenta e intensifica essa necessidade da gente despertar o senso crítico dos alunos. Às vezes a gente vai ter sempre os embates de frente até mesmo com os alunos, né? Os alunos vão gostar muito por causa da criação dos pais, etc. Os pais também não vão concordar e a gente vai tomar uma advertência, coisa do gênero. Mas faz parte, infelizmente, do nosso combate a essas fragilidades como profissionais da educação. A gente não pode se deixar vencer, né? Que vençam a gente, digamos assim, né? Não, a gente não pode entregar os pontos, digamos assim, né? Acho que a palavra é essa, entregar os pontos. Nós precisamos lutar, e a luta é muito árdua, é muito cansativa. Tem dia que a gente canta, tem dia que eu choro, tem dias que eu falo, meu Deus, o que é que eu tô fazendo? Mas a profissão que eu escolhi é essa, né? Eu estudo geografia, eu gosto de dar aula. E a gente tem um desafio gigante com essa nova geração. E eu ainda não desacreditei que no futuro essa geração aí vai fazer a diferença, de certa forma, para transformar a sociedade, né, em um lugar menos perverso. Com todas as questões, as problemáticas possíveis, a questão dessa influência ideológica da mídia, das igrejas, dos valores morais, dos valores políticos, né, toda essa loucura que a gente tem vivido, de pessoas que não se informam direito e propagam, né, um monte de notícias para lá e para cá, mas ainda assim a gente tem força para lutar ainda. Sim, professora, concordo. É uma luta constante, e o mais importante na sua fala é buscar alternativas para sair desse local. Desde já, a gente parabeniza o projeto, a iniciativa. É muito enriquecedor, e é disso que a gente precisa de alternativas para, pelo menos, amenizar o atual cenário a qual a gente se encontra. Sejam alternativas viáveis para os professores utilizarem sala de aula também, né? Para que garanta a formação continuada dos professores, que a gente sabe que a gente tem um déficit muito grande na formação continuada dos professores. Então, e a geografia, principalmente, é uma matéria, né? É uma prática de ensino, uma ciência, que ela se modifica constantemente. Né? Mas vamos dar continuidade aqui à nossa conversa, né? A gente vai passar agora para a fase da dinâmica. Vamos entrar com um pouquinho de descontração, que não deixa de ser sério, porque aí as perguntas, a dinâmica ela é bem emblemática também, mas vamos lá. É o seguinte, a dinâmica funciona dessa forma. Eu falo uma palavra e de imediato a senhora dá a resposta a essa palavra com uma frase. O que é que essa palavra te remete, tá certo? E a regrinha da dinâmica é que a senhora precisa dar uma resposta rápida. Sem pensar muito, hein? Sem pensar muito. Vamos lá. A primeira palavra, fake news. Combate. Educação. Vida. Professor. Faz toda a diferença.
Adorei. Perfeito. Eu adorei. A parte do professor faz toda a diferença, eu adorei. Eu acho que a gente anota. É, isso aí. Ai, professora. Especial, né? É essencialzíssimo. Muito. Professora, eu sempre fico com essa parte, né? Eu sempre fico com a parte de fazer essa pergunta para todos os convidados que passarem aqui no nosso podcast sobre o futuro da educação brasileira. Então, para a senhora, professora, o que esperar no futuro da educação no Brasil? Olha, a gente está vivendo um momento muito complicado, né, no Brasil, porque a gente passou por um processo de desmonte da educação pública, né, vários projetos aí que, na verdade, né, são projetos realmente de precarizar ainda mais a educação e tudo. A gente está aí sendo resistente mesmo, sabe? Dentro da educação pública hoje no Brasil. Mas eu acho que eu não perco as minhas esperanças, né? A gente, por exemplo, eu dou aula no ensino médio, no ensino fundamental. O ensino médio, a gente teve a reforma do ensino médio, que foi um desastre, que eu espero que seja revista, para que a gente tenha aí um outro formato diferente do atual. A BNCC também, né, é um problema, mas eu acho que a gente precisa erguer realmente as mãos, né, correr em direção a um futuro menos perverso, né, mais solidário, lutar por justiças sociais, e eu acho que não é só da gente, óbvio, nós precisamos do Estado, mas nós, enquanto cidadãos, precisamos cobrar do Estado, precisamos cobrar políticas públicas, e a gente precisa ensinar os nossos alunos a cobrar também. Afinal de contas, somos também formadores de cidadãos. A escola é um espaço de formação de cidadania. Então, eu tenho esperanças, nunca vou deixar de ter, de que um dia a gente consiga, e vou morrer lutando com esse objetivo, né? Sou obstinada nesse ponto, né? A educação para mim é tudo. Eu acordo todos os dias, preparo minhas aulas, vou para a escola, volto, penso, e cada turma é uma turma, cada debate é um debate, mas eu tenho certeza que são essenciais na formação dessas crianças e de uma sociedade, de um Brasil mais justo no futuro, né? E a gente vê isso no dia a dia, quando eu encontro um ex-aluno, ele me abraça e fala, nossa, como você foi importante para mim, como eu pensei tanto e tal, né? Então, para além dessas questões, que são questões que estão atrapalhando o nosso trabalho, existe um lado muito bom, né? E esse lado bom tem que ser preservado. Esperançar sempre, né, professora? Sempre. A gente também se focar nesses bons momentos, né? Que a gente sabe que a gente, na educação, a gente passa por muitas complicações, né? Por desvalorização, etc. Mas focar que a gente forma pessoas... Formar não, né? A gente desenvolve ali, a gente tá junto no desenvolvimento dessas pessoas e... Quando a gente recebe de volta, quando a gente menos espera, a gente recebe de volta essa gratificação que não tem, não tem pagamento, né? Não tem. É os frutos de uma boa dedicação. A senhora não vai estar sozinha nessa luta. Não. Logo se juntem comigo, né, como graduandos em geografia, que a gente faça essa força-tarefa aí, e que vocês que também são futuro, né, porque os alunos, daqui a pouco eu tô cansada, tô querendo só ficar quietinho no meu canto e vocês. Mas é isso, gente. Eu acho que é importante demais a gente pensar numa sociedade mais justa. E a geografia perpassa, né? Porque a geografia dá para o aluno essa possibilidade de entendimento do mundo, a partir do seu espaço de vivência, a partir de sua vida cotidiana, a partir dos conhecimentos que ele está adquirindo. E a gente pode transformar assim, né? É só a gente realmente ter esse desafio e precisa, obviamente, cobrar de quem pode fazer, que são as instituições, o Estado. E perpassa por várias outras questões, como valorização salarial também. E a gente tem que lutar. Infelizmente, a luta é árdua, é difícil, mas a gente precisa, porque se a gente não lutar, né, quem não luta tá morto. E é sobre isso. É verdade. É verdade. É isso, vamos chegando ao finalzinho do nosso podcast, mais um episódio riquíssimo. Eu queria não, a gente podia continuar aqui conversando, né, sobre fake news e trazer outras questões aqui, mas já que a gente tem que ir, né, então vamos nos despedindo aqui da senhora. Muito obrigado pela presença, espero falar novamente com a senhora sobre isso, ter outros episódios relacionados a outras questões também envolvendo fake news, né? Muito obrigado. Tem alguma coisa a dizer? Obrigada, professora Jaqueline. Muito obrigada pela presença. Espero encontrá-la mais vezes. E é isso. Gente, muito obrigada a vocês pela presença. Espero encontrar vocês também mais vezes. Vai ter o Fala Professor de novo, né? Sim. E eu vou estar lá, hein?
Eu também, né? É importante a gente juntar os professores de geografia do Brasil, né, para poder organizar essas diretrizes, né, esses desafios aí pela frente. Então, vou adorar encontrar vocês, estou sempre à disposição, precisando de mim, estou aqui. E viva a educação, viva a geografia, né? E é isso, a bola também está com vocês, futuros professores. É isso aí, perfeito. Viva a educação e viva a geografia. Muito obrigada a vocês a vocês todos que estão nos ouvindo, ouvindo a finalização desse podcast, que estão ouvindo até o final, e fiquem prontos, porque vai vir muito podcast massa aí pela frente. Pode ter certeza. E não esqueça aí, se você gostou desse episódio, pode preparar, ativa a notificação, se inscreve no canal, compartilha e comenta se quiser também deixar alguma coisa aí para avaliar a gente, que a gente pode melhorar, o que é que vocês gostaram, o que é que vocês não gostaram, que a gente também agradece o feedback, tá? E sugestões de temática também, fiquem à vontade. Valeu, muito